Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espaço Virtual do GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis da cidade de Niterói. Nesse vídeo será apresentada a palestra da Mari Lourdes Queiroz. A Mari Lourdes é da Federação Espírita da Paraíba e a palestra que ela vai apresentar tem como tema Cultura da Paz. Antes da palestra da Mari Lourdes, só vou pedir para a gente fazer uma prece para que a gente possa preparar um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Então vamos nos concentrar, tentar focar no momento de agora, nos desligar dos problemas e tarefas que rodam o nosso cotidiano. Vamos dirigir os nossos sentimentos, nossos pensamentos a Deus, a inteligência criadora, e nos lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus, para que Ele possa direcionar todas as nossas emoções. Que nos minutos a seguir possamos assistir de forma proveitosa a palestra e que o que for apresentado nos inspire boas reflexões e que essas reflexões nos guiem na prática do bem. Por fim, vamos agradecer a palestrante e aos espíritos benfeitores que estão sempre à nossa volta, nos auxiliando e enviando boas vibrações. Que assim seja. Olá, meus queridos amigos e amigas, é com alegria que estamos hoje aqui com vocês, grata pelo convite da nossa querida Denise da Mata para estar nessa conversa, nesse bate-papo, não é? Com o Grupo Espírita Francisco de Assis. Eu sou Mari Lourdes Queiroz, estou aqui falando da Paraíba e já envio um abraço caloroso, porque aqui está quente. Então, um abraço caloroso que possa tocar os corações. E nós vamos falar sobre um assunto muito importante nos dias atuais, que é sobre a cultura de paz. É importantíssimo refletir, né, sobre essa temática, porque nós estamos vivendo um momento muito delicado na nossa sociedade. Se a gente for olhar historicamente, né, a paz sempre foi difícil de ser implantada, de ser atingida na humanidade. Mesmo porque o progresso material que a gente vem vivendo, né, então dificulta o olhar mais para a intimidade, né? Então nós estamos vendo aí a todo momento notícias, né, de situações de violência, de lutas, de guerras, né? Isso tudo na busca dos interesses materiais, na busca dos interesses financeiros e na busca dos interesses econômicos. Então, hoje em dia, há uma carência de paz, né, em todas as áreas humanas. Então, os ataques ao o próximo nos assusta. Quando nós olhamos algum noticiário, nos choca todos os dias, né? As lutas urbanas, as relações agressivas de toda ordem. E no meio familiar também a violência contra as mulheres, as crianças, os idosos. Então, o trânsito, até no esporte, na escola, na política. Então, todo momento nós estamos vendo o aumento da violência e nós precisamos pensar justamente numa necessidade urgente de olharmos para essa sociedade que estamos inseridos, mas olhar para o que nós queremos fazer dessa sociedade. Então, a gente vive na atualidade, como nos diz Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, ela diz que nós vivemos na atualidade dias de descontrole emocional e espiritual na Terra.
O tumulto desenfreado invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência. Então, nós precisamos ir repensar urgentemente, né? E ela diz o seguinte: trata-se de uma guerra não declarada, cujos efeitos perniciosos atemorizam a sociedade. Então, nós temos o quê? O medo, a ansiedade, né? As dificuldades de relacionamento. Então, tudo isso está adoecendo o nosso povo, está adoecendo as nossas estruturas familiares, as nossas estruturas enquanto sociedade. E isso faz com que a gente possa trazer um olhar, né, entendendo por quê. Por que essa nossa sociedade, com tanto avanço, ainda está presa a um comportamento, a uma cultura da violência e não a uma cultura da paz. Primeiro, nós precisamos entender quais são os desafios que nós temos. Nós estamos numa sociedade do entretenimento, ou seja, da superficialidade, né? Nós observamos, muitas vezes, a quantidade de pessoas que assistem uma palestra, seja ela religiosa, ou uma palestra de conteúdo filosófico, de entendimento, né, que traga algo a refletir, a quantidade de pessoas que assistem. E a quantidade de pessoas que estão ligadas a coisas, sabe, muito superficiais, a coisa que é engraçada, o entretenimento. Não que isso a gente não possa ver, mas é o olhar para a quantidade de pessoas que estão sendo envolvidas apenas no superficial. E isso também mostra uma sociedade, né, materialista. E uma sociedade materialista vem construindo um indivíduo individualista. Porque o respeito ao coletivo é incrível. Eu estava conversando com uma amiga essa semana sobre isso. Como as áreas coletivas, os ambientes coletivos, eles são desvalorizados ou não cuidados. Mas quando é algo meu, da minha família, o individual, nós queremos proteger e às vezes guerreamos por isso. E precisamos repensar esse olhar, né? Então, é uma sociedade que traz conflitos, mas que necessita de pensarmos urgentemente quem somos. Então, a doutrina nos esclarece que nós somos espíritos imortais, mas às vezes a gente se esquece disso. E nós vamos vivendo como seres mortais. O que morre é o corpo, mas nós somos seres espirituais, transcendemos a morte. E nós, nos esquecendo disso, vamos viver uma vida muito materialista, sem entender que o objetivo é transcender, o objetivo é olhar para o integral, para a vida enquanto no corpo, mas sendo uma essência espiritual. Então, vamos ter que construir novas práticas sociais. Vamos precisar construir novas práticas familiares para que possamos construir uma cultura de paz. Para que eu entenda o que é uma cultura de paz, eu preciso entender onde eu estou inserido, entender o que eu sou, entender o que eu preciso fazer, não é? E para construir uma cultura de paz, nós precisamos de uma educação para a paz. Né? Então, nós somos pessoas ainda mal educadas com relação à paz. E, no sentido mais amplo, a gente precisa, inclusive, entender o que é educação. Não é? A educação, de uma forma muito geral, ela significa o meio em que nós adquirimos hábitos, costumes, valores de uma comunidade e que isso é transferido de uma geração a outra geração, não é? Então, a educação tradicional, essa educação mais materialista, não tem produzido paz. Por quê? Porque o foco dessa educação é apenas preparar o ser humano para o progresso intelectual, para o enriquecimento, para o sucesso, muitas vezes, na vida profissional. Nós precisamos de uma educação que prepare o ser para ser um cidadão do universo. Para despertar neste ser valores
que vai construir, assim, uma sociedade mais pacifista, não é? Então, dentro dessa dinâmica, né, de produzir uma educação para a paz, a gente precisa entender, inclusive Kardec traz uma fala muito interessante quando ele diz sobre a educação. Ele diz assim: a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e olhe que ele é um pedagogo, ele dá importância ao estudo. Mas ele diz que, para além disso, dos livros, é uma educação de hábitos. Nós precisamos mudar os nossos hábitos, né? Para a gente colocar o fim da violência e o predomínio da paz, dependemos de muitos detalhes, né? Da preponderância de uma educação em que o progresso material e o progresso moral, o bem-estar, seja conquistado com amor, porque o ser precisa desenvolver. Nós sabemos também que a lei de progresso é uma lei divina. A humanidade vem progredindo, mas nós precisamos aliar, crescer em conjunto, não é? Ter o desenvolvimento da tecnologia, do progresso material, mas nós não podemos negligenciar o nosso desenvolvimento do bem-estar comum, qualidade de vida, e não é qualidade material, é qualidade moral, da convivência, de relação, não é? Ou seja, é a conquista dessas duas áreas pelo amor, o respeito aos semelhantes, né? E aí nós vamos conseguir ter uma base mais fraterna e solidária. Essa é a base da educação para a paz, né? E tem uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, na questão 642, quando Kardec diz o seguinte, pergunta: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, basta que o homem não pratique o mal? Olha o que os Espíritos nos respondem. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que tenha sido resultado das suas ações, como também o que não praticou o bem. Se você podia fazer o bem, vamos dizer assim, e você não praticou isso, você negligenciou, não é? Você não colaborou, então a gente precisa refletir sobre isso, né? Então, resumidamente, a cultura de paz diz respeito a uma visão de mundo, que essa visão ela privilegia o diálogo, a mediação para resolver conflitos, né? O abandonar todas as atitudes, ações violentas e respeitando a diversidade dos modos de pensar e agir, né? Então a gente fica pensando, tá? Isso é muito interessante, não é? A dinâmica desse olhar, dessa nova visão, começa a gente, inclusive, entendendo o que é ser um ser pacífico, o que é um ser pacificador. Às vezes, esses entendimentos dessas palavras são importantes. Eu sou pacífico? Eu sou um pacificador? Tem relação essas duas nomenclaturas? Sim, não é? Porque o pacífico é quem expressa a paz, é quem expressa a tranquilidade, quem expressa a concórdia. Ou seja, é o exercício íntimo, é o exercício em que eu preciso começar a olhar para mim diante do outro, a olhar para mim diante do meu comportamento, se é de uma educação pela paz ou não, né? E o pacificador, quando eu vou trabalhando em mim essa pacificação, eu passo a ser naturalmente um pacificador. E nós temos, né, figuras que nos fortalecem nesse entendimento que nós somos capazes de ser pacífico e sermos pacificadores. Né? Nossa querida Madre Teresa, o próprio nosso querido Chico, o Divaldo e o nosso Mestre Jesus, que diante de tanta dificuldade, naquele momento que ele veio, as suas palavras sempre eram de pacificar.
sempre era de construir laços de paz entre os discípulos, entre o povo, né? Então, isso é extremamente importante. Em Diretrizes para o Êxito, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o pacifismo é um movimento que se origina no ímã do ser humano e se exterioriza em forma de justiça social, harmonia espiritual, equilíbrio moral. Olha que frase, meus irmãos. Nós não podemos ter paz se nós não tivermos justiça social. A justiça social é uma necessidade para dar dignidade ao nosso povo, né? Para que todas as pessoas possam se sentir inseridas, respeitadas. Então, a justiça social é um conceito muito abrangente, daria até para a gente fazer uma conversa aqui, não é só sobre justiça social. Mas esse entendimento é importante, o direito do outro, os direitos básicos do outro, gente, de saúde, de alimentação, de moradia. Imagine, eu fui fazer uma palestra aqui, já começou as palestras presenciais, e eu fui fazer uma palestra bem pertinho aqui do meu bairro, e a nossa amiga Sandra, musicista, estava tocando, e ela cantou uma música que falava mais ou menos isso. Ela dizia, eu amo a chuva, me encanta ouvir, é poesia para os meus ouvidos ouvir o cantar da chuva. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro do meu irmão, que vê a chuva como algo que pode tirar a sua vida, inclusive, da sua família, porque mora no barraco. Então, a paz, ela permeia todas as relações sociais. Então, é justiça social, onde nós tenhamos uma política econômica de integração e não de enriquecimento, em que uns enriquecem em custa dos outros. Harmonia espiritual. Possamos estar compreendendo que somos seres espirituais envolvidos numa lei universal de amor. E o equilíbrio moral, que é a nossa construção interna de valores e virtudes morais. Então, esse movimento da paz, esse é o ideal. Nós precisamos construir pouco a pouco. Então, nossa querida Joana nos traz aí realmente o que a paz pode nos trazer enquanto sociedade. E nós precisamos entender, meus irmãos, a doutrina espírita é maravilhosa porque ela nos dá uma condição de entendimento. Por isso que o nosso querido, né, codificador disse, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, vamos dizer assim, e espíritas, instruí-vos. Porque a instrução e o amor vai nos dar realmente o resultado da paz. E qual é a maior lei? Qual é a maior lei de Deus, minha gente? Qual é a maior lei deixada por Deus que o codificador traz na construção do Livro dos Espíritos? É a lei de amor, né? Que engloba todas as leis. Nas 3 partes das leis morais, no capítulo 11, né? Onde se lê lei de justiça, de amor e caridade, onde nós podemos ver, nesse momento, nessa construção que Kardec faz das 10 leis morais, que são extremamente importantes e elas convergem para a lei de amor, né? Para a lei de justiça, para a lei de caridade. Então, vamos dizer assim, é uma união de forças para que a gente possa realmente atingir, fortalecer essa lei que está em nós, mas fortalecê-la nas nossas relações, não é? E a lei de amor é uma lei de ação. É uma lei que nos coloca, que nos faz um chamado. A quê? O que a lei de amor nos faz? Que chamado é esse? Porque é o chamado do próprio Deus, que é Ele o criador das leis. Então, a lei de amor nos convida a colaborar com Deus na harmonia do universo. Imagine, nós somos seres universais. Estamos numa experiência corporal. Estamos no processo da lei de reencarnações,
para nos melhorarmos. Então, a cada reencarnação, a lei de amor é um convite a colaborarmos com Deus na harmonia da sociedade que estamos inseridos e na universalidade, porque somos seres universais. E aí, nós podemos pensar, aonde é que começa então, Mary? Aonde é que começa esse nosso trabalho por essa paz tão desejada? Meus irmãos e irmãs, a paz, o exercício da paz começa no nosso íntimo, na necessidade que vamos despertar em nós de sermos pacíficos e pacificadores. Mas o primeiro local, instituição, que nós vamos exercitar a educação para a paz, é na família. Porque a família é o lugar por excelência onde nós seremos convidados a colaborar praticando essa lei na mais intensa e desafiadora forma. Não é? Porque a família, né, é um núcleo educador. É um núcleo onde os espíritos imortais de diversos graus de desenvolvimento reencarnam. Então, se a gente olhar para a nossa família, nós vamos ver que cada um traz a sua bagagem. Ninguém é igual a ninguém, nem os gêmeos idênticos são iguais. São espíritos diferentes em corpos parecidos apenas, não é? E essas experiências, essas vivências, né, nos traz a nossa individualidade. E para isso, né, nós precisamos compreender essa diversidade. Porque é nessa diversidade da família que nós vamos fazendo os ajustes necessários para ampliar o nosso processo na caminhada evolutiva. Então, o nosso primeiro passo é conosco, o segundo passo é na relação familiar, e o nosso terceiro passo é nas nossas relações sociais. Porque as relações familiares são sociais, mas é o nosso núcleo ali. E quando nós saímos do nosso núcleo familiar, nós estamos nos preparando, auxiliando o nosso núcleo familiar e contribuindo com a sociedade, né? Então, pronto, a gente já entendeu o que é a educação para a paz, a gente já entendeu que estamos inseridos numa lei de amor, nós já entendemos que o nosso primeiro passo é nos observar, é entender a nossa necessidade para o entendimento da paz, e que, através do exercício junto aos nossos familiares e junto à sociedade, nós vamos vivenciando essa educação, né? Mas como é que e tudo isso está com base na lei de amor, então como é que essa lei é praticada? Como é que nós vamos fazer isso? Na questão 886, Kardec nos dá uma pergunta, nos oferece uma pergunta, oferece aos espíritos, mas nós é que vamos dizer assim, compreender na resposta dos espíritos um caminho para que nós possamos praticar a lei do amor. Quando ele diz, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Se Jesus é o nosso modelo, se ele veio na Terra para nos mostrar o caminho, como ele mesmo disse, eu sou o caminho da verdade e a vida, né? Então, se ele é o caminho, ele mostrou praticamente, didaticamente, pedagogicamente o caminho que a gente teria que seguir, e ele fala de caridade o tempo todo, de paz e caridade o tempo todo, e ele pratica a caridade e é pacificador, então como é que Jesus entendia a caridade? E aí os espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Nós tendo no nosso entendimento essa noção do que é caridade, meus irmãos, que vai para além apenas do auxílio material, que é extremamente necessário, principalmente no momento que nós estamos vivendo aí nesse processo pandêmico, onde muitas famílias necessitam do básico para sobreviverem. Então, o material é necessário sim, mas junto deste material precisa vir todas essas outras questões.
não é? O amor e a caridade são complementos da lei de justiça. Porque o amor ao próximo é fazer todo o bem que seja possível, né? E é todo o bem que a gente desejaria para nós. Assim nos fala o mestre, né? Todo o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Meus irmãos, como é difícil ainda a gente se amar como irmãos, não é? Então, a caridade, ela abrange todas as relações, né? E as relações junto àqueles que estão conosco no processo evolutivo, conosco nesta vida. Por que é importante a indulgência, não é? Porque a gente precisa entender as diferenças. Porque nós precisamos desenvolver o respeito ao outro. Nós estamos num período de muita intolerância em vários aspectos, de muito preconceito. Tudo isso não é educação para a paz, não é? E aí, no rumo certo, Emmanuel nos diz, através de Chico, o seguinte: reflete na importância de tua própria imortalidade e recorda, onde estejas, que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. Então, às vezes, a gente quer que o outro seja calmo, que o outro seja tolerante, que o outro seja perdoe, mas e nós? O que é que nós precisamos fazer? O que é que nós precisamos ter consciência das nossas ações? E aí o nosso Cristo, o Cristo de Deus, esse ser que é puro amor, ele trouxe para nós, se a gente for olhar o Evangelho é um projeto de paz. Quando ele, em João 14, versículo 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Por quê? A paz do Cristo, ele já era pacificado. Ele já era um pacificador, por isso ele poderia deixar a paz. Deixo-vos a paz. A paz esteja convosco. Era sempre isso que o Cristo trazia quando ele se encontrava com os apóstolos, né? E isso nos faz refletir o que é a paz do Cristo e a paz do mundo. É indispensável a gente não confundir paz do mundo com a paz do Cristo. Porque a paz do mundo é muito... O conceito de paz do mundo é a tranquilidade, é o sossego, a calmaria. E não necessariamente será assim. Por quê? Porque nós possamos estar passando por dificuldades vivenciais, mas internamente estarmos em harmonia. Possamos estar numa paz verdadeira, que é a paz do Cristo, que é a paz do entendimento. Né? Então, e aí ele ainda acrescenta, ele sempre trouxe reforço, mais reforço para essa educação de paz, inclusive da nossa relação com Deus. Quando o Cristo diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. A minha relação com o divino perpassa pelo amor a mim, enquanto ser ainda imperfeito, mas com muita vontade de crescer, e o amor ao próximo. A extensão de que o outro faz parte também de mim, porque somos irmãos, né? Então, isso é muito importante que a gente entenda. E aí, olha só, no livro de Emmanuel, que eu gosto muito dessa coleção Fonte Viva,
No livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos colabora conosco nesse projeto de paz. E ele diz assim, ele traz o texto de Jesus, que está em Mateus 5,9, e ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja como Jesus, no Sermão do Monte, que é um dos sermões mais conhecidos por nós cristãos, né? Que Mahatma Gandhi, inclusive, disse que se perdesse toda a história do cristianismo, mas tivesse apenas o Sermão do Monte, nós teríamos aí um projeto a caminhar. Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Emmanuel nos diz que na cultura de paz, ele dá vários pontos para que a gente possa desenvolver essa cultura. Aí ele diz, respeita as opiniões alheias. Como desejas ser mantido o respeito das outras pessoas para com as nossas. Então, o respeito à opinião. Eu posso não concordar, meus irmãos. Nós estamos aí divididos por visões e conceitos. Eu posso e devo respeitar a sua opinião, mesmo que eu não concorde. Não é? Porque da mesma forma que eu quero ser respeitada, eu não preciso concordar com o outro para respeitar. O respeito está acima de qualquer coisa. Não é? Colocar-nos na posição de companheiros em dificuldade, a fim de que possamos ser úteis. O Cristo disse, eu vim para servir. Ele nos deu exemplo como o lava-pés e todas as curas que ele fez. Estarmos disponíveis a auxiliar. Ele diz, calar em referências impróprias ou destrutivas, e aí a gente entra num outro projeto de paz, que é comunicação não violenta. Nós estamos vivendo uma época em que eu preciso ter razão. Eu preciso dizer o que acho, porque ser autêntico é eu dizer. Aqui no Nordeste a gente tem um ditado que é dizer na cara. Não é? Para quê? Muitas vezes o que eu vou dizer não vai colaborar. Pelo contrário, pode até destruir. Né? E eu gostaria até de ampliar esse conceito que Emmanuel nos traz, esse comportamento que ele nos traz na questão do calar, incluindo as mídias digitais, onde nós vamos passando, multiplicando mensagens mentirosas, né? Fofocas, que podem destruir, mensagem de discriminação. Então, tenhamos cuidado, precisamos ler com cuidado. Se você nota que tem um tom de humilhar o outro, não multiplique. Se a sua voz, sua fala for para humilhar alguém, para trazer um conceito destrutivo, respire e silencie. É isso que Emmanuel está dizendo. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são tão diferentes daqueles que estão no nosso caminho, os nossos próximos. Às vezes a gente acha que a nossa dor, o nosso sofrimento é maior do que todo mundo e a gente se coloca como vítima. Então, compreender que como nós sofremos, temos dificuldade, o outro também tem. E aí, sabe o que isso faz? A gente desenvolver a empatia. Nos colocar no lugar do outro. Quando nós passamos por um sofrimento e nós conversamos com alguém que passou, nós entendemos a dor do outro. Mas muitas vezes nós não estamos passando, mas nós precisamos ter empatia com aquele que sofre. Para que eu tenha uma boa escuta de acolhimento. Outra coisa que Emmanuel nos traz nesse texto de Cultura da Paz é consagrarmos-nos no cumprimento das nossas obrigações. Sermos coerentes com aquilo que nós nos planejamos na vida. Isso é, as nossas responsabilidades enquanto pessoa humana de desenvolver virtudes, a nossa responsabilidade enquanto estrutura familiar,
a nossa responsabilidade no trabalho, na casa espírita, onde nós estivermos, que possamos ser realmente cumpridores das tarefas que assim nós nos colocamos. E aí ele traz outro ponto muito importante: fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar em benefício dos semelhantes. Você não precisa de ocasião especial. É hoje, é agora, é todo dia, é todo momento. Todo momento nós estamos sendo chamados a colaborar. Quando a gente se coloca nesse lugar de servir colaborando, nós vamos auxiliando a cultura de paz. Porque nós não vamos ficar cruzando os braços, esperando que as coisas aconteçam, que o outro faça, que meu marido faça, que minha esposa faça, que meu pai faça, que meu filho faça. Não. Qual é a minha oportunidade? É agora. Então, é para eu silenciar, ter calma, respirar um pouco. Depois eu vou lá e converso com aquela pessoa. A pessoa está precisando de ajuda. Mas ela me fez um mal. Mas você está podendo ser útil? Faça, porque o seu exemplo vai auxiliar aquele a repensar na própria conduta, não é? E aí ele diz: melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Precisamos cada vez mais estudar a doutrina, porque ela nos enche de coragem para sermos melhores, mas não podemos ficar só no estudo. Nós precisamos ter consciência que o estudo nos favorece urgentemente a prática, não é? E aí ele diz: cultivar o prazer de servir, semear o amor por toda parte entre amigos e aqueles que nós não somos tão simpatizantes. Nós não precisamos, como Cristo disse, responder com a mesma moeda. Precisamos aprender o perdão como um instrumento de liberdade interna. Porque quem perdoa, meus irmãos, não é porque, fulano é muito bom, perdoou. Não, quem perdoa se liberta. Quem se mantém na mágoa adoece ao longo do tempo. Então, o perdão é uma cultura de paz. Se você tem alguma dificuldade com algum parente, com algum amigo, comece o perdão dentro de você. Mesmo que seja difícil. Mas você vai ver como isso te dá um novo horizonte, como você renasce. O perdão tem esse poder de dar, na própria vida, um renascimento para o amor e, assim, para uma vida mais saudável. Jamais duvidar da vitória do bem. E aí a gente entra na fé e na esperança, que são irmãs, não é? Que elas auxiliam a gente a ultrapassar as dificuldades. Isso ele traz, né, tão importante, porque quando a gente está na fé e na esperança, nosso olhar para o outro, nosso olhar para a vida, se enche mais de harmonia. E é muito importante que a gente tenha cuidado. Então, buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontaneamente. Não, né? De vez em que ela será sempre fruto de um esforço de cada um. Então, essa mensagem, meus irmãos, é maravilhosa de Emmanuel, no Ceifa de Luz, Cultura de Paz. Quem tiver oportunidade, possa reler essa mensagem. E isso nos dá uma condição de entender que a gente precisa, para construir uma cultura de paz, nós precisamos limpar o nosso terreno íntimo. Ou seja, limpar o nosso orgulho ferido, não levar as coisas ao pé da letra, não é? E aí, já chegando próximo do nosso fim, tem um livrinho muito interessante, que é da filosofia solteca, que é Os 4 Compromissos. E o primeiro compromisso diz o seguinte: seja impecável com a sua palavra. Não é? Parece simples, mas é extremamente poderoso, porque a sua palavra é poder de criar. Sua palavra é dom de Deus. Né? Então, nós precisamos colaborar com o Cristo utilizando da nossa comunicação não violenta.
uma comunicação que estimula, uma comunicação que eleva, uma comunicação que colabora. O segundo compromisso é não leve nada para o pessoal. Às vezes acontece uma coisa, a gente já diz, aquilo ali foi para mim. Menina, aquela fulano disse, nas entrelinhas eu entendi. Então a gente leva muito para o pessoal. Por isso que há tantas guerras, que há tantos conflitos, não é? Então, quando a gente não torna o que o outro fez pessoal, a gente entende, nossa, o outro estava no momento de dificuldade. Essa raiva toda que talvez ele tenha passado para mim é dele. Eu não preciso trazer para mim, né? Então, na medida que a gente vai entendendo, a gente não se liberta, a gente não vai ficando guardando dentro de nós aquilo que não nos pertence, porque cada um vai dizer o que o seu coração está cheio. Então, a gente precisa ver o que está cheio o meu coração, não é? A gente não vai concordar com o veneno do outro, mas a gente não vai deixar que esse veneno nos contamine, nos envenene, né? Então, cuidado para a gente não levar nada para o pessoal. Isso nos ajuda muito. O outro compromisso é não tire conclusões precipitadas. Às vezes a gente, em família, isso acontece muito. A gente tira conclusões e já leva para o pessoal e já utiliza de palavras destrutivas. Veja como é conectado as coisas. Então, não tire conclusões. Reflita sobre a ação ou a palavra que o outro fez, que o outro disse. Então, reflita antes de você dar uma resposta. Reflita e com mais calma você chama o filho ou a esposa, quem quer que seja que tenha tido conflito com você. Olha, eu não entendi o que você disse, eu não gostei da forma que você falou, eu não compreendi o que você estava querendo dizer com aquilo. E aí a gente abre um diálogo, né? Então, isso é muito importante. E existe mais, desculpe, existe mais um compromisso que permite que todos esses 3 hábitos eles sejam enraizados, não é? Então, é o quê? Sempre dê o melhor de si. Em todas as ocasiões. Tudo, meus irmãos, está em movimento, tudo é vivo. Tudo está integrado o tempo todo. Então, utilize a sua mente, utilize o seu pensamento para que você possa fazer o melhor possível. Então, diante de uma circunstância, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Mas o outro é ingrato, o outro não considera, o outro não valoriza. Não importa. Não importa que o outro possa pensar nesse sentido, que você vai fazer porque você espera que o outro pense. Faça porque a sua consciência está dizendo que aquela atitude é uma atitude de paz para você e para com os outros. Então, tudo isso faz a gente refletir, não é? Para a gente construir essa nossa relação com a vida, com a espiritualidade. Nós precisamos fortalecer os efeitos da bondade, harmonizar os ambientes, pacificar a fome espiritual nossa, estabelecer o equilíbrio conosco, com a família e com a sociedade, e iluminar o nosso coração, não é? E tudo isso nós praticamos dentro do seio familiar, e o nosso exemplo é a melhor construção, não é isso? Então, para a gente fechar, e eu tenho uma frase muito interessante da nossa querida Madre Teresa, né, que ela diz: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família, né? E para fechar, meus irmãos, eu vou trazer agora uma poesia da nossa querida Sheila, que tem o título Esperança. Vocês me permitem que eu vou ler, porque eu não consegui decorar, né? Mas é muito linda essa poesia de Sheila, porque nesse momento, ainda que estamos nos alicerces da construção de uma cultura de paz, nós precisamos ter esperança. Nós precisamos nos fortalecer na fé. E Sheila diz o seguinte: quando a dor chegar para você, serei a promessa de alívio e renovação. Se o cenário se converter em noite escura,
serei a estrela guia para o rumo certo. Quando a fadiga se apresentar, serei o abrigo seguro e específico. Quando os conflitos se fizerem presentes, serei a indicação para a calma e a fraternidade. Em todos os momentos, desejo ser a sua companhia fiel. Sou amiga de todos, embora quase sempre encontre guarita entre os crentes e os idealistas. Hoje, bato à sua porta. Não me recuse morada em seu coração. Onde chego, renovo os pensamentos e vivifico a certeza no futuro melhor. Sou irmã do otimismo e filha da confiança em Deus. Agora, sou também sua irmã. Dê-me sua mão, venha comigo. Meu nome é Esperança. Então, com essa mensagem de Sheila, nós encerramos aqui a nossa pequena palavra de hoje sobre cultura de paz, deixando um abraço fraterno aqui da Paraíba, no Nordeste, um abraço fraterno aos irmãos que fazem parte do grupo espírita Francisco de Assis, que, como Francisco disse, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.